Já os mamíferos, eles surgiram há 175 milhões de anos aproximadamente, lá no período Jurássico ainda, a partir do surgimento do âmnion. Mas naquela época eles se resumiam a animais de pequeno porte, né, com hábitos noturnos, favorecido pela característica da homeotermia, e se aproveitavam dos momentos em que os grandes répteis, os dinossauros, estavam recolhidos. Somente após o que é a extinção em massa dos dinossauros, dos grandes répteis, há aproximadamente 100 milhões de anos, foi que isso provocou várias flutuações na temperatura da Terra e que os mamíferos eles conseguiram dominar o planeta. Nós somos uma linhagem dentro do grupo composto pelos demais primatas que compõem a classe dos mamíferos, e nosso ancestral comum ele viveu no solo africano há aproximadamente 6 milhões de anos. É um período bem recente, né? Ao longo desses milhões de anos, aqui mostrando, ao longo desses milhões de anos, a seleção natural então agiu com várias mutações que foram sendo selecionadas e que juntas transformaram a espécie, né, Homo sapiens sapiens, está faltando aqui a espécie humana no que ela é hoje. Então vamos para as características gerais desses mamíferos, né, que a principal delas, a mais famosa, que dá nome à classe, é a presença de glândulas, a glândula mamária, aqui no caso, que ela apresenta-se como uma apomorfia do grupo, ou seja, uma característica exclusiva, né, presença de glândulas. Mas não é só a glândula mamária, existe também as glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas. Essas estruturas e outras que a gente vai comentar aqui, elas estão relacionadas ao aspecto muito importante, né, que é a endotermia ou a homeotermia, que é a manutenção da temperatura corporal independente do ambiente externo. Então, o corpo coberto por pelos, fornecendo aqui uma proteção externa, né, ajudando na regulação da temperatura, a presença das glândulas sebáceas, sudoríparas, a camada de gordura bem espessa, aqui que a gente pode ver o panículo adiposo, esse amarelinho, está representando a gordura que fica logo abaixo da pele. Veja aqui num desenho, num esquema semelhante a um corte histológico, a gente vê a camada de pele logo abaixo, esse tecido subcutâneo mostrando o panículo adiposo, que nada mais é do que essa camada de gordura que vai ficar abaixo e evitar a perda de calor. Existe ainda uma exclusividade, que é a presença do diafragma. Ele se contrai, fazendo a expansão dos pulmões e auxilia numa melhor recepção de oxigênio pelo nosso corpo, né? O que ajuda também a garantir uma maior oxigenação dos tecidos, consequentemente. Então, os representantes dos mamíferos estão divididos em 3 grandes grupos em relação à reprodução, né? Que é a forma que é utilizada para separar esses 3 grandes grupos, que são os monotremados, ou os prototérios, os marsupiais, ou os metatérios, e os eutérios, né, que são os placentários. Os monotremados são os ornitorrincos e os equídenas, que são comuns na região australiana. Eles são ovíparos, gente. As fêmeas, elas não possuem nem útero nem vagina. Porém, existem as glândulas mamárias. Não existe, porém, os mamilos, né? Então, o leite ele vai sair como o suor, que vai sair molhando os pelos na região peitoral, e os filhotes eles vão lamber, certo? Inclusive, os filhotes eles só têm dentes no início da sua vida, e nos adultos existe um bico córneo, né? Não tem dentes nos adultos, certo? Os metatérios são os mamíferos que são vivíparos, ou seja, eles não possuem placenta, mas o marsúpio na fêmea ele possui
duplo útero e dupla vagina. Um deles fica numa bolsa, né, numa bolsa de pele, onde os filhotes eles vão terminar o desenvolvimento, e também é lá onde estão as glândulas mamárias. Dois marsupiais eles são muito comuns no Brasil, que são a cuíca, aqui no exemplo, e o timbu, né, que é o gambá. Mas os marsupiais mais fofinhos, que é o koala e o canguru, eles são exclusivos, são restritos da Austrália. Os mamíferos eutéreos, né, que são os placentários, são todos os outros que conhecemos. A placenta ela é importante em vários aspectos fisiológicos, né, dos filhotes, porque vai permitir uma nutrição, a troca de gases, excreção, tudo isso a partir da conexão direta com a fêmea, permitindo o desenvolvimento completo desse filhote dentro do interior do útero. Os placentários eles vão representar então 95% das espécies de mamíferos, e posteriormente a gente vai conhecer as ordens que compõem essa subclasse. Vamos ver um pouco então da fisiologia, né? Assim como o coração das aves, lá nos mamíferos o coração também apresenta 4 cavidades com circulação fechada, dupla e completa. Outra forma de contribuição para a homeotermia a partir da respiração, manutenção do corpo quente. Só batendo novamente nessa tecla, a manutenção do corpo quente quando o ambiente esfria, isso requer muita energia, né? Então a energia para a homeotermia e para as outras atividades em geral que os mamíferos eles realizam, depende da respiração e da circulação. Claro, porque a obtenção de energia ela depende da captação de oxigênio e também do transporte, né, desse oxigênio para todas as células, garantindo então a recepção das células para fazer o metabolismo oxidativo de forma satisfatória. Por serem animais aeróbicos, eles obtêm do ar o oxigênio, né, para todos esses processos energéticos. Então, detalhe é que até mesmo os mamíferos que são aquáticos, eles têm pulmões e eles precisam vir à superfície para respirar. O sistema digestório, então, ele é formado por um longo tubo, independente da sua classe, da sua ordem, da sua subclasse ou ordem. E esse tubo ele vai de boca a ânus, não existe mais a cloaca, é um tubo único para o sistema digestório, né? E vários órgãos e glândulas eles vão produzir sucos digestivos, aqui as glândulas anexas, o pâncreas, o fígado. Esses sucos eles estão relacionados com a função, né, de quebrar essas substâncias nutritivas que são ingeridas, independente da forma, como as proteínas, os lipídios, os carboidratos, que vão ser quebrados a moléculas mais simples. As proteínas vão ser quebradas a aminoácidos, os lipídios, ácido graxos e glicerol, e os carboidratos a glicose, para que assim elas possam conseguir ser absorvidas. O resto que não vai ser absorvido vai ser eliminado pelo ânus, sob a forma das fezes. Alguns herbívoros aqui, como o boi, a zebra, são exemplo de mamíferos ruminantes, né, que, como todos os mamíferos, eles também não possuem enzima para degradar a celulose. Porém, eles possuem aqui eles possuem uma relação de simbiose com várias bactérias e protozoários que vão promover essa digestão. Por isso que tem umas dilatações diferentes aqui dos carnívoros que vão promover várias compartimentalizações específicas para essa ruminação. Os órgãos excretores, de forma geral, são os rins, né? Um par de rins que vão fazer a produção da urina, vão receber esse sangue, fazer a produção da urina, que fica armazenado na bexiga e depois são liberados pelos ureteres. Então, ao receber o sangue contendo vários tipos de substâncias que são úteis ou que não são úteis, eles vão fazer um processo de filtração, de filtragem,
Vão selecionar o que vai ser eliminado sobre a forma de urina e o que vai ser retornado para o sangue, né? Por isso que existem tantos capilares ao redor da estrutura filtradora do sangue no sistema excretor. Então, esse processo de filtragem direta ele vai acontecer pela estrutura chamada de néfron. Então, aqui nessa porção dos rins existem milhões de néfrons, que é essa estruturazinha aqui. Vejam novamente a porção tubular dos néfrons, que está em amarelo, e a porção vermelha, aqui essa rede vermelha, rede de capilares, vermelho e azul, que formam esses capilares que vão receber novamente as estruturas, as substâncias que são úteis ao corpo e que também, inclusive, além da reabsorção, pode haver o processo de secreção, né, de moléculas que estão em excesso no nosso corpo, como os ácidos, por exemplo. Então, também apresenta como uma importante forma de controle do pH do nosso corpo. Então, um aprofundamento maior da anatomia, do funcionamento desses sistemas, vocês vão ver na disciplina de anatomia e de fisiologia humana, ok? E agora, compondo a importância ecológica, né, desses mamíferos, nós vamos falar sobre as principais ordens dos mamíferos placentários, que é a maior ocorrência desses animais. Neles nós vamos elencar as principais características, aspectos ecológicos, os principais representantes. Então vamos começar aqui com a ordem dos insetívoros, né, que possuem esse nome justamente pelo seu hábito alimentar. Possuem um focinho bem longo e fino, que está especializado na captura de insetos. Então os mais conhecidos são a topeira, o ouriço e o musaranho. A ordem dos quirópteros ela é representada pelos morcegos, né? Eles são os únicos mamíferos voadores que representam 1/4 da quantidade de mamíferos no mundo, né? São cerca de 1.000 espécies que possuem uma enorme variedade de formas, de tamanhos. Alguns podem ter envergadura de poucos centímetros até metros, né? 2 metros de envergadura. Os hábitos alimentares também são variados, desde frutas, néctar, pólen, né, pequenos vertebrados, peixes. Então, eles contribuem grandemente para o equilíbrio dos ecossistemas, porque eles atuam como polinizadores, dispersores de sementes, controladores de populações de insetos. Um exemplo aqui é o pequi, né? Um pequi, por exemplo, ele só é polinizado por morcegos. Por isso, sem eles, a planta ela não iria produzir fruto, né? Somente, minha gente, 3 espécies daquelas 1.000 espécies são hematófagos, ou seja, vão se alimentar de sangue. Por isso aqui eu trouxe essa analogia, né? Que os morcegos na vida real eles estão muito mais para os Batman do que para os Dráculas, não é não? A ordem edentada, ela constitui aqueles mamíferos que possuem dentes bem reduzidos ou então são dentes ausentes. Os representantes: tamanduá, tatu, bicho preguiça. Perceba aqui, ó, que apesar de não ter dente, mas possuem garras bem desenvolvidas. Por outro lado, os representantes dos lagomorfas, eles possuem grandes dentes incisivos, são os coelhinhos, são as lebres. Aqui o detalhe de uma dentição de um lagomorfo, que possui uma dieta herbívora. A ordem dos roedores, ou dos rodentia, é caracterizada pelos mamíferos pequenos e que possuem incisivos também crescentes e de crescimento contínuo. Eles se alimentam principalmente de folhas, de sementes, de raízes. E vejam na figura os detalhes dos dentes aqui do castor, do rato e da capivara, né? Existe assim, você pode até pensar, por que os coelhos e as lebres eles não estão aqui na ordem dos roedores? Existe uma diferença que é importante, que coloca eles em ordens distintas. É a quantidade de dentes incisivos que
eles possuem. Os dois possuem dentes desenvolvidos, mas os roedores possuem apenas 2 dentes e os lagomorfos possuem 4 dentes incisivos superiores. Então, da forma que os dentes incisivos eles são importantes para a classificação, eles se contrastam aqui muito, né, com os caninos, que são modificados em presas aqui na ordem dos carnívoros. Nem todos os carnívoros eles são de grande porte. Você está vendo aqui um gatinho bem charmoso, mas todos eles têm garras bem afiadas e seus dentes eles são pontudos, especializados em rasgar alimento. A ordem dos artiodátilos e perisodátilos compreende os animais que possuem casco, né, também chamados de ungulados. Os artiodátilos são aqueles ungulados que possuem os dedos pares. Aqui vocês podem ver no exemplo do hipopótamo, né, que são 4 dedos. Muitos deles podem ter chifres, podem ter cornos na cabeça, como os antílopes aqui, o carneiro, o bode, o búfalo também. Né? Geralmente a dentição ela é bem reduzida e inclui os ruminantes que não possuem os dentes incisivos superiores. Outros exemplos: o porco, o camelo, o veado, o boi. Na ordem dos perisodáctilos, os dedos eles são ímpares, né? Possuem casco também, mas os dedos são ímpares. 3 aqui para o rinoceronte, 1 aqui para o cavalo. Então você tem um dedo apenas no casco. Né? Outros exemplos: a zebra, o rinoceronte e a anta. Certo? Os cetáceos que já fazem parte da outra ordem são as baleias, o golfinho, o boto, né? Que é a nossa fauna cetácea. Possuem os membros anteriores modificados em nadadeiras, não possuem membros superiores e possuem uma cauda bem desenvolvida para natação. Eles permanecem submersos por algum tempo sem respirar, mas como a gente falou, eles precisam emergir para realizar as trocas gasosas e as suas narinas são modificadas em um ou mais espiráculos que ficam na porção superior, no alto da cabeça, né, por lá onde a gente vê aquele jato de água saindo no momento da respiração. Os elefantes, eles são os representantes da ordem dos proboscídeos. São grandes, são pesados, dotados de orelhas bem largas e achatadas, né, o exemplo do desenho do Dumbo. Possuem uma pele grossa, que é chamada de paquiderme, que vem a compensar a carência de pelos. Eles possuem poucos pelos. O que marca na ordem é o nariz e o lábio superior, que formam uma probóscide, né, ou uma tromba muscular, que é bem longa e flexível. Os incisivos deles também eles são modificados em longas presas, que inclusive há muito tempo sofre larga exploração, e os hábitos alimentares são herbívoros. O peixe-boi compõe a ordem dos sirênios. São peixes aquáticos, de corpo também fusiforme, com patas anteriores, que se assemelham a remos, né, que é interessante, assim como os cetáceos, eles não possuem patas posteriores e podem viver também em ambientes salobros, né, em mangues, em ambientes de água doce. E por fim, a ordem mais conhecida, né, que é a ordem que pertence à nossa espécie, a ordem dos primatas, certo? Ela é caracterizada pelos seus representantes possuírem cabeça fazendo um ângulo reto com o pescoço, né? Aqui, ó, cabeça fazendo um ângulo reto com o pescoço. Tem um encéfalo bem desenvolvido. Vejam a comparação aqui com os demais vertebrados, inclusive até da classe dos mamíferos. Isso aí confere várias vantagens, como os hábitos sociais, grande habilidade manual, que é facilitada aqui, ó, pelo polegar opositor. Seus representantes são os lêmures, são os lores, os tarcídeos. Esses 3 eles vão compor os prosímios,
que são os considerados primatas mais primitivos, são aqueles que possuem o focinho bem proeminente, uma cauda bem longa. Os antropóides já são aqui, vejam nesse cladograma, são aqueles que são mais semelhantes à nossa espécie. Porém, eu trouxe esse cladograma para que vocês ficassem visualizando de forma bem clara que evolutivamente o homem e o macaco, assim como todos os outros seres vivos, eles possuem um ancestral primata, um ancestral comum. E que o Homo sapiens, ele não é um descendente do chimpanzé ou de algum outro primata que é moderno, que existe atualmente. Então é importante evitar a possível compreensão errônea de que a teoria da evolução afirma que o humano veio do macaco, né? A fila indiana, existe uma fila indiana da evolução, que muitas vezes ela é utilizada, que ela é liderada pelo Homo sapiens e é iniciada por um primata pequeno, semelhante a um chimpanzé. É um exemplo clássico da permanência de concepções alternativas que ficam sendo disseminadas na cultura de massa e que a gente deve ter muito cuidado para não corroborar com essas afirmações, ok? É isso, pessoal. Com o fim dessa aula, contemplamos toda a nossa ementa. Vamos agora focar nas revisões dos conteúdos para as atividades presenciais. Eu deixo vocês com essa linda reflexão e desejo muita energia positiva a todos.